Ao falarmos de Manchester United, a decepção come solta. O United há muito tempo vem ficando muito longe de ser uma equipe que dá orgulho aos olhos dos torcedores, mas a verdade é que tem um craque português que realmente chama a responsa. O Manchester United venceu a Real Sociedad por 4-1 na partida de volta das oitavas de final da Liga Europa, e isso em pleno Old Trafford, com 5-2 no agregado, com o atacante português marcando 3 gols da equipe de hoje. Nas redes sociais, a torcida exaltou a atuação do português, que mesmo em uma temporada abaixo da equipe comandada por Rubem Amorim, o jogador vem ajudando a equipe, sendo praticamente o salvador da pátria. Bruno Fernandes chega a 27 participações em gols na temporada, um ano horrível do time, jogando boa parte da temporada de volante e trazendo esses números, um absurdo Bruno Fernandes. E ainda tem gente que o quer fora do Manchester United, realmente é um dos poucos que veste a camisa, merece ganhar títulos, mas isso não vem acontecendo. Os torcedores ressaltaram Bruno, já que o time não tem feito uma campanha boa. Até aqui foram 43 jogos com 15 gols e 13 assistências. Pro nível de Manchester United é absurdo. Após a classificação na Liga Europa, a equipe comandada pelo português Rubem Amorim terá pela frente o Leicester no domingo pela Premier League. Na 29ª rodada, a equipe está na 14ª colocação do campeonato com 28 pontos conquistados até aqui. É verdade, né, gente? Convenhamos que o Manchester United há muito tempo não vem jogado bem, nem com Erik ten Hag, nem com Rubem Amorim, até mesmo nem com os antecessores, vem ficado de mal a pior, mas certamente quem não merece o clube que joga é o Bruno Fernandes, que tem nível para equipes melhores que o United, mas continua no clube. Falando em clubes ingleses, nesse domingo, o Liverpool tem a chance de esquecer a eliminação na Champions para o PSG, isso com uma final, a decisão da Copa da Liga Inglesa. A finalíssima diante do Newcastle acontece às 1h30 no estádio de Wembley. O rival dos Reds está descansado, visto que não entrou em campo no meio de semana. O técnico Arne Slot concedeu entrevista para falar sobre o adversário do confronto. A avaliação do técnico é que Isak, atacante do Newcastle, pode fazer a diferença no embate entre os clubes. O técnico holandês elogiou as características do artilheiro do clube inglês na temporada 24-25. Para o técnico, ele é visto como uma ameaça inacreditável e cita os exemplos que viu na Champions League. Nas palavras de Slot, Alexander Isak é um jogador importantíssimo para o Newcastle. É uma ameaça absurda. Ele tem a velocidade que, por exemplo, os atacantes do Paris tiveram na terça-feira também. Isak tem 36 jogos disputados com a camisa do Newcastle na temporada atual, e nessas partidas o jogador marcou 26 gols, anotando 6 assistências, representando 32 participações em gols. Avaliado em 71 milhões de euros, 446 milhões de reais na cotação atual, o centroavante é monitorado pelos maiores clubes do futebol europeu, incluindo o próprio Liverpool, para a próxima temporada. Isak realmente parece ser muito bom de bola, e tem uma curiosidade que muitos não sabem: ele foi por muito tempo especulado no Real Madrid, mas a transferência acabou não acontecendo e Isak tendeu a ficar na equipe, que vem jogado bastante no atual momento de Premier League. Convenhamos que para derrotar o Liverpool vão ter que fazer muito, provavelmente, mas Isak é um nome que com certeza tem que ser muito bem observado. Joia do Real Madrid pode ser anunciada por empréstimo em gigante rubro-negro, mas calma que eu não tô falando de Flamengo nem de futebol brasileiro não, tô falando de futebol italiano. O Arda, assim como o Endrick, vem tendo pouca oportunidade. Nas vezes em que foram acionados, ambos os atletas corresponderam, o que faz com que a diretoria avalie a possibilidade de emprestá-los, já que, embora não tenham condições de serem titulares, os atletas estão prontos para jogar. O Tutto Mercato trouxe nessa quinta a informação de que o Milan está acompanhando muito de perto as notícias envolvendo Arda Güler. Isso porque o meia está supostamente insatisfeito e pediu para ser negociado na próxima janela. Em meio a isso, de acordo com a fonte, o Real cogita emprestá-lo ou até mesmo vender, com opção de recompra para ele. Assim, o Milan surge como um destino em potencial para o jovem turco. As informações ainda dão conta de que Güler prefere o Milan do que os times da Alemanha, como Frankfurt e Bayer Leverkusen. No entanto, uma decisão só deve ser tomada no fim dessa temporada europeia. Atualmente, com 20 anos de idade, Arda Güler possui contrato com o Real até junho de 2029. O turco, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 45 milhões de euros. Nessa temporada europeia, sob o comando de Carleto, o atleta atuou em um total de 30 partidas. Nelas, o meia atacante balançou as redes em 3 ocasiões e ainda distribuiu outras 5 assistências até aqui. Bayer Leverkusen, confiante na renovação de Florian Wirtz para fortalecer o time até 2028.
De acordo com informações da Sport Bild, o Leverkusen de Xabi Alonso está otimista quanto à renovação do contrato do alemão de 21 anos. O clube alemão acredita que conseguirá prolongar a permanência do jogador, mesmo diante dos rumores crescentes sobre um potencial interesse do Bayern de Munique. Ainda não está claro se esse interesse é genuíno ou apenas uma tática para desestabilizar a equipe do Leverkusen. Nas últimas semanas, as especulações sobre possível transferência têm ganhado força entre ele e Bayern de Munique. No entanto, não se sabe ao certo se essas movimentações são apenas parte de uma estratégia para desviar a atenção do Leverkusen em um momento crucial da temporada. Essa situação pode ter influenciado nas negociações para a renovação contratual do jovem talento que ainda não foram concluídas. O Leverkusen está esperançoso de que Florian Wirtz assinará um novo contrato com o clube, estendendo seu vínculo até 2028. O acordo proposto incluiria um salário milionário e uma cláusula de liberação que entraria em vigor após a Copa de 26. Essa cláusula permitiria uma eventual saída do jogador caso um clube interessado esteja disposto a pagar o montante estipulado. Durante as negociações para a renovação, o Leverkusen destacou para a família de Wirtz a necessidade do jogador aprimorar o controle emocional em partidas de grande importância. Uma das estratégias do Leverkusen é ajudar Wirtz a ganhar mais resiliência em situações desafiadoras antes de dar um próximo passo em sua carreira. O clube acredita que ao fortalecer essa capacidade, o jogador estará mais preparado para enfrentar pressões e desafios em um nível mais elevado, o que beneficiaria tanto sua carreira pessoal quanto a performance do time. As conversas entre Leverkusen e Wirtz estão em estágio avançado. Com o recente afastamento do jogador devido à lesão, ele tem mais tempo para refletir sobre seu futuro e considerar as opções disponíveis. O clube continua a trabalhar para garantir que Wirtz permaneça, vendo nele um pilar fundamental para o futuro da equipe. Palmeiras não quer parar na compra de Vitor Roque e decide fechar com outro grande craque. Contratando nomes como Facundo Torres, Paulinho e o próprio Vitor, o Palmeiras fez uma grande janela de transferências. Entretanto, o clube comandado por Abel Ferreira ainda tem outro grande jogador no radar para o Super Mundial. O torneio vai acontecer no meio do ano e será uma das grandes prioridades do Verdão na temporada. Já na fase de grupos, o finalista do Campeonato Paulista enfrentará times como Porto, Al-Ahly e Inter Miami, clube de Messi e Suárez. Leila Pereira sabe que para fazer bonito no torneio precisará de um grande elenco. Até por isso, conforme repercutido na UOL, o Palmeiras segue interessado em um badalado jogador. Trata-se de Roberto Firmino do Al-Ahly. De acordo com essa fonte, o clube ainda tem interesse na contratação do ex-Liverpool e pode fazer uma nova tentativa para o meio do ano. Porém, nos últimos dias, surgiu uma informação que pode acabar atrapalhando os planos do Palmeiras. Isso porque Roberto Firmino tem ganhado cada vez mais força no Arsenal e parece ver com ótimos olhos um retorno ao futebol europeu. O jogador atuou por longos anos no velho continente e se tornou um dos principais ídolos do Liverpool. Fato é que Firmino não permanecerá no futebol saudita por muito tempo. Mesmo com um dos maiores salários da liga, o brasileiro foi deixado de lado no campeonato nacional e atua apenas em partidas de Copa. A saída deve acontecer no meio do ano. Enquanto isso, o Palmeiras segue se preparando para a grande decisão do Campeonato Paulista, que será diante do Corinthians. O gol que garantiu a classificação para mais uma final ainda dá o que falar. Até mesmo o ex-jogador do Palmeiras, o agora comentarista Felipe Melo, falou sobre o assunto. O ex-volante afirmou que a penalidade marcada foi um erro principalmente do VAR. Corinthians fez nova oferta para fechar com Pogba e recebeu resposta direta do francês. Em silêncio, o Timão realizou uma oferta ao meio-campo no mês passado em busca de um acordo. O Timão, na calada da noite, fez uma oferta por Paul Pogba, ex-jogador do Manchester United e da Juventus, que estava livre no mercado da bola. A informação foi revelada pelo jornalista inglês Graham Bailey. A nova proposta do Timão chegou a Pogba no mês passado, após manter tratativas com intermediários em busca de ter sucesso na contratação. O francês, que já vinha treinando, está finalmente apto para poder jogar futebol. Contudo, Pogba respondeu ao Corinthians e recusou a oportunidade de jogar ao lado de Depay. O meio-campista, campeão do mundo em 2018, está pronto para aceitar um novo desafio, mas não no Brasil. Pogba tem como prioridade assinar com o grande time da elite do futebol europeu, ou seja, que faz parte das 5 principais ligas: Inglaterra, Espanha, França, Alemanha ou Itália. O último time do atleta foi a Juventus de Turim. O desejo de voltar à seleção francesa faz com que o atleta priorize a elite do futebol do velho continente. No entanto, o mesmo não descarta viver um desafio nos Estados Unidos, onde vinha treinando. A última vez que Pogba entrou em campo foi vestindo as cores da Juventus, ainda na temporada 2023-2024. Após isso, o atleta foi punido, sendo impedido de jogar futebol. A
tendência é que o Timão não contrate nenhum jogador até a janela de inverno do futebol brasileiro, que abre a partir do meio do ano. O entendimento da diretoria é que Ramon Dias tem um bom elenco em mãos. E mais pra frente, vamos ver que o Corinthians tem outras especulações, como por exemplo o zagueiro Marquinhos, reforço que seria dos sonhos de Augusto Melo para a zaga corintiana. O tempo de contrato do brasileiro com o PSG acabou impedindo isso acontecer agora. No auge dos seus 30 anos de idade, o zagueiro e capitão do PSG tem contrato até junho de 2028. Justamente por isso, o Timão não viu perspectiva de tentar um acordo com o atleta agora. No entanto, segundo a equipe da França, a saída do defensor pode acontecer antes do esperado. Isso porque a fonte destaca que o clube está preparando o encerramento do ciclo de Marquinhos, ao entendimento de que o zagueiro entrará em declínio em um futuro próximo, o que implica na necessidade do clube em buscar um outro zagueiro. Assim, caso o PSG decida liberar o zagueiro, o Corinthians pode finalmente avançar no interesse. Contudo, ainda nesse cenário, a contratação dependeria da possibilidade dos franceses emprestarem o jogador ou até mesmo aceitarem rescindir o seu contrato. Marquinhos segue como titular absoluto do PSG e, sob o comando de Luiz Henrique, já disputou 32 jogos nessa temporada europeia, tendo anotado um gol. Já pela seleção brasileira, foram 6 partidas. PSG tem aval de Luiz Henrique e está por detalhe de acertar a venda de estrela do elenco. Hora do adeus. O PSG retomou a ótima fase na temporada e conseguiu uma classificação para as quartas da Champions. Com isso, a diretoria passou a trabalhar na montagem do seu elenco para a próxima temporada europeia. Alguns nomes de peso do plantel são listados como dispensáveis e não devem mais ser utilizados por Luiz Henrique. O comandante é a favor de uma mudança no plantel e já indicou quais jogadores são cotados como inutilizáveis até aqui. Agora o clube já possui conversas para anunciar a venda em definitivo de um de seus atacantes mais badalados. O portal Give Me Sport informa que o Paris tem conversas em andamento pela venda do atacante Marco Asensio. Atualmente ele está emprestado ao Aston Villa, onde possui vínculo válido somente até o final da atual temporada. O clube inglês tem um grande interesse na permanência do jogador após o bom desempenho apresentado nos primeiros meses. A diretoria trabalha para conseguir um acordo com os parisienses antes do término das competições internacionais. Ainda de acordo com a fonte, o Villa deverá investir um montante de 12 milhões de euros pela compra do ponta direita. O valor é considerado aceitável pelo Paris Saint-Germain e não deve dificultar nem um pouco a venda do atleta para o time inglês. Desde que chegou ao time inglês, Asensio soma números bastante animadores até o momento. Em cerca de 8 jogos disputados com as cores do Aston Villa, o espanhol balançou as redes em 7 oportunidades e se estabeleceu como uma espécie de 12º jogador no elenco da equipe britânica. Neymar é oferecido ao Bayern de Munique e resposta sobre contratação é revelada. O Ney tem agitado o futebol brasileiro nos últimos meses. O ídolo nacional retornou ao Brasil e está defendendo o Santos. O atacante, que tem 33 anos, tem conseguido desempenhar um bom futebol, mas seu contrato é válido apenas até junho. Diante disso, a possibilidade de retorno ao futebol europeu não está descartada. De acordo com as notícias do jornal Sport, o atacante deseja retornar ao velho continente e jogar por um time ofensivo que possa vencer tudo e permitir que ele reencontre a melhor forma possível. Ainda segundo o jornal espanhol, o atacante está sendo oferecido para algumas equipes da Europa pelo agente Pini Zahavi. Um desses clubes foi o Bayern. No entanto, nesse momento, ele não é prioridade da equipe alemã para a próxima temporada. Para que Neymar volte a atuar no futebol europeu, ele terá que demonstrar um alto nível de desempenho. O Santos apostou no retorno do craque, ele precisa justificar essa confiança. Com regularidade, ele pode despertar o interesse de outros gigantes do futebol europeu. Antes dele se transferir para o Barça, ele já teve na mira de diversos clubes europeus, e um deles foi o próprio Bayern. Na época, o jogador chegou a conversar com Guardiola, que já estava apalavrado com o clube bávaro. Mesmo com o convite e a possibilidade de atuar sob o comando de um dos maiores técnicos da história, Ney optou por seguir um caminho diferente, assinando com o Barcelona. A negociação movimentou 88 milhões de euros e marcou o início de uma trajetória de sucesso. O Bayern de Munique não foi o único clube para o qual o atacante foi oferecido nos últimos dias. Seus representantes também procuraram o Barcelona. Embora no primeiro momento a diretoria culé tenha sinalizado que a contratação não está nos planos, a situação pode até mudar. Segundo o Sport, o Barça estabeleceu um critério para avaliar a possibilidade de um novo vínculo com o Neymar. O atacante precisaria alcançar a marca de 15 gols durante sua passagem pelo Santos. Caso ele atinja essa meta, as chances de um retorno ao Camp Nou até podem aumentar. Mas o mercado da bola concluído, e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e vídeo novo de futebol você sabe que encontra aqui. Até a próxima, valeu!